Assim, Sei. você vai nesse balãozinho aí. Não, eu tô com o chat aberto, mas só que tava assim, o pessoal entrando, então eu só via lá, fulano Você é entrou e tal. convidado, Joel. Hã? É que você é convidado. Convidado. Você deve ver só LN. Ah, é? Não, na verdade, não sou eu não fui eu que abri a sala, né? É o pessoal Sim. lá da TI é que tem controle sobre essas gravações e até informar os meninos que eles já começaram a gravar. Já vi aqui que tem um recadinho dizendo que a reunião já está sendo gravada. Ah, é verdade, tá aqui em cima. Liane, você comanda, se quiser, a gente já inicia. João Lucas está aqui para dar um apoio para nós, né? João Lucas é o nosso moderador. Muito bem, que coisa boa. O que você ia falando, Gelson? Não, a hora que você quiser, a gente só faz aí aquela mega apresentação, porque sempre precisa, né? Porque... Tá bom. Você que manda aí, prof. Eu estou vendo o pessoal entrar, mas a gente tem, né, tempo aí para cumprir, podemos começar. Podemos iniciar? Podemos, então, beleza. sim. Então, vamos iniciar, né? Uhum. Pessoal, então, boa noite a todos, tá? Primeiro dizer que é um prazer revê-los, né? Mesmo que seja aqui só com os nomezinhos, gostaria de estar vendo o rosto de cada um, mas eu sei que alguns aí estão comendo um pezinho de frango, que esse negócio agora de colagem, né? Para as putas. Mas também, né, a gente fica com saudade, porque muitos que estão aqui já foram nossos alunos, e são ainda, mas a gente não está tendo esse contato. Mas hoje nós vamos ter aí mais um dia, né, da nossa Semana Acadêmica Integrada, né? Hoje temos aí uma pessoa para estar falando com a gente que o conhecimento dela é imensurável, né, principalmente na área que ela está falando, a professora Eliane. Ela vai falar aí sobre a idealização de projetos de pesquisa e extensão. É a praia dela, é onde ela manda, ela coordena, ela como se diz o ditado, ela é a cara, né, do negócio. Professora, ela já está com nós no Unicatólica há muito tempo, mas ela já é da educação, né, professora Eliane, de muitos e muitos anos aí. E aí é isso, né? Hoje nós vamos degustar aí desse tema, que às vezes para muitos, né, é um tema, é um assunto que não desperta tanta atenção, né, professora? E talvez falta esse momento, né? E esse momento com a pessoa que domina, que conhece, que sabe os caminhos, né? Principalmente os caminhos burocráticos, que é quando você quer propor um projeto de PIBIC, né? Um projeto que você vai fazer ele tentando aí, buscando recursos, né? Junto ao CNPq e outros órgãos aí, que é o interessante, o que vai fazer com que cada um, né, de vocês, e nós, professores também, conseguimos adquirir conhecimento e bagagem aí para chegar, quem sabe, um dia aí aos pés aí da nossa querida e ilustríssima Eliane. Eliane, é com você, fique aí a fala com você e nos presenteie aí com sua... Obrigada, com a sua bagagem toda. Obrigada, muito obrigada. Realmente é um prazer muito grande poder falar, né, e assim, transmitir um pouquinho da minha experiência enquanto, eu acho que talvez dizer assim, envolvedora, né, com as atividades de pesquisa, com a atividade de extensão, nesse percurso da formação do ensino superior. Realmente é um tema que eu gosto muito, né? Então, eu gostaria de contribuir nesse momento, né, que foi pensado aqui especialmente para vocês. Eu falo do momento da semana acadêmica mesmo, de maneira geral, que é um momento em que a instituição oportuniza, né, aos nossos docentes e à comunidade externa o contato com novas temáticas, né, para além daquilo que está propostos nas nossas emendas curriculares, mas para a gente alcançar, extrapolar um pouquinho mais
esse programa curricular e ter acesso a novos conhecimentos, né, a coisas diferentes do programado para as nossas unidades curriculares. Então, tanto a semana acadêmica quanto a jornada de iniciação científica são esses momentos, né, que a instituição prepara, para além de outros momentos, outros espaços que cada curso organiza para fortalecer a discussão dessas temáticas. E a temática que eu trago hoje para contribuir com a semana acadêmica, né, é no sentido de estimular, de falar de uma prática que, apesar de ser indissociável do ensino, né, muitas vezes ela fica relegada a segundo plano e não precisaria ser assim, né? Talvez a gente, e sobretudo porque muitos de vocês que eu estou lendo aqui pelo chat, quem está entrando na sala, né, me conhecem como professora ou me conhecem como coordenadora da pesquisa e da extensão aqui na instituição, e sabem que eu termino recebendo, né, e participando de todo o exercício de pesquisa e extensão que é realizado dentro, né, do Unicatólica. Então, eu conheço um pouco dessa prática e posso dizer, assim, para vocês, o quanto a gente precisa avançar mais, né, no sentido de expandir mais essa prática, fazer com que ela realmente se torne indissociável do ensino, fazer com que ela realmente coloque o aluno como produtor do conhecimento, e o quanto isso traz de benefício, de riqueza, né, de fortalecimento para o acadêmico, do quanto que isso faz os alunos crescerem, né, e desempenharem melhor as suas funções acadêmicas e, consequentemente, a sua função profissional. Então, hoje, nesse nosso bate-papo aqui, e eu gostaria de que realmente fosse um bate-papo, apesar de que, nesse primeiro momento, eu vou mostrar aqui, assim, um caminho, né, um caminho que o acadêmico deve percorrer nesse envolvimento com a pesquisa ou com a extensão. Depois de mostrar, né, de relatar esse caminho, nós temos aqui alguns alunos na sala que já fazem essa atividade, né, que já estão em contato, que já vivenciam, experienciam a pesquisa. Eu gostaria de que esses meninos dessem um alô, um depoimento para falar dessa experiência, e depois a gente volta para exercitar o desenvolvimento de uma ideia, né, de um projeto de pesquisa, pelo menos tentando construir aqui, né, de forma integrada, bem participativa mesmo, com todos os alunos podendo dar a sua opinião e a gente construir aqui junto uma matriz de amarração que é um conjunto de ideias articuladas para a gente pensar o desenvolvimento da pesquisa, tá? Então, vamos fazer essas três etapas, tá? Primeiro, mostrar o roteiro do desenvolvimento, né, da prática da pesquisa, né, na vida acadêmica. Depois, falar um pouquinho, né, a partir do olhar de alguns estudantes que estão envolvidos com a pesquisa, e depois a gente tentar fazer uma matriz de amarração com um tema que a gente pode escolher juntos, ou então um tema que eu escolhi aqui para a gente apenas tratar do ponto de vista ilustrativo, tá? Eu vou compartilhar aqui, professor Joelson, depois que a gente compartilha aqui a tela, eu perco aqui a minha imagem e, consequentemente, nem vocês me verão, nem eu vou ter contato com vocês. Se por acaso a minha tela travar, alguma coisa, você me dá um toque, abre o microfone, e os alunos também, à medida que sentirem necessidade, abra o microfone, me chamem, que a gente para o compartilhamento para a gente conversar e fazer desse momento aqui o mais interativo possível, sabe? É momento da gente tirar dúvida de como que a gente pode participar de um projeto de extensão, né? Do que isso é importante para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional, quais são as possibilidades disso. Então, é preciso que a gente faça essa conversa de hoje de uma forma bem interativa, tá? Vou compartilhando aqui
a princípio, a tela do meu computador. Professor Joelson, já enxerga a tela do meu computador? Tá abrindo, professor. Então, assim, a hora que surgir alguma pergunta no chat aqui também, eu já faço de imediato para a senhora, tudo bem? Isso, podemos fazer isso, assim, conversando, tá? Professor Bosso e os demais professores que estão aqui também, se quiserem contribuir, porque este é realmente um momento para a gente socializar, né, essas nossas experiências com a pesquisa e, sobretudo, estimular os nossos estudantes, né, quem está aqui nessa sala, para o envolvimento maior com esses eixos, né, que, junto com o ensino, formam a base do ensino superior. Tudo bem? Vocês já visualizam a minha apresentação? Sim. Sim. Ok. Bom, então, aqui uma breve introdução para falar, né, de como que o ensino e a pesquisa e a extensão são eixos, né, fundamentais que consolidam, né, e que, de fato, promove a formação do educando do ensino superior. Embora, né, muitas vezes, a primazia é sempre pelo ensino, mas é exatamente no sentido de mudar um pouquinho essa nossa visão, né, de colocar o ensino como uma prática mais recorrente na nossa formação, não deixar que isso aconteça só lá, quando nós estamos fazendo o TCC no final do curso, né, mas que seja uma prática para além da sala de aula, né, que a gente possa trazer a atividade de pesquisa e de extensão como uma prática mais presente na nossa vida acadêmica. Então, veja só, unidas ao ensino, considera-se que a pesquisa e a extensão têm a máxima expressão na formação superior, pois, se o ensino coloca o aluno em relação com o produto da ciência, né, o ensino está colocando você em relação com o produto, pela pesquisa, o aluno é colocado, né, em relação com o seu desenvolvimento, né, instrumentalizando-o para produzir conhecimentos a partir da sua futura atuação profissional. Então, a pesquisa, ela vai dar essa oportunidade de você produzir, né, a ciência, de produzir conhecimento, né, de conhecer esses instrumentos de produção do conhecimento. Então, mais do que você apenas receber, né, de forma passiva, o que o professor transfere em forma de conhecimento, pela pesquisa e também pela extensão, você desenvolve isso, você produz o próprio conhecimento, torna-se um verdadeiro protagonista, né, do conhecimento que você adquire, né, a partir de um exercício de produção do conhecimento. E para ser um pesquisador ou cientista, o sujeito precisa dominar os conhecimentos já existentes. Então, por isso mesmo que o ensino também é importante, né? Na área em que se propõe investigar, ou seja, não devemos valorar um processo em detrimento de outro, né? Todos esses três eixos, né? E a gente, nessa figura aqui, ilustra essa base, ou esse tripé de sustentação da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, com base nessa concepção de indissociabilidade do ensino, né, de entender que esses três eixos, né, é o que vão dar significado para a sua formação superior, a gente chama ainda atenção mais para o fato de que a pesquisa e a extensão, né, pela pesquisa e pela extensão, o estudante é levado, é estimulado à criatividade, é estimulado o seu espírito investigativo, né? São estimulados a pensar a partir de princípios fundamentais, né, empregado no eixo do ensino, desenvolvendo a reflexão crítica, né, a criatividade, promovendo o desenvolvimento do conhecimento e de novas soluções para os problemas da humanidade. Porque é isso que a gente espera, né, quando se pensa em formação acadêmica, que nós estamos formando pessoas para resolverem problemas sociais, resolverem problemas da humanidade, e nessa resolução de problemas, o aprender fazendo, né, a prática,
ela é fundamental, né? E esse aprender fazendo passa necessariamente por esse processo de investigação, por esse exercício, né, do contato com a realidade, do contato com os problemas, para você aprender com eles, né? Então, por meio da pesquisa e da extensão, a gente produz conhecimento, a gente produz ciência, a gente desenvolve, né, protótipos, a gente desenvolve produto, a gente aprende com a sociedade. Então, o nosso processo de conhecimento, ele transcende a sala de aula, ele transcende a nossa rotina, né, de cumprir cronograma, de cumprir calendário acadêmico, para ir para além, para fora dos muros da instituição, né, desenvolvendo e estimulando cada vez mais a nossa criatividade, a nossa capacidade de reflexão, não é? E quando você se envolve, né, quando você torna um produtor desse conhecimento, né, quando você desenvolve ciência, quando você está estimulado e participando desse processo, a tendência desse conhecimento produzido, né, seja enquanto acadêmico, seja enquanto profissional, é de que esse conhecimento, né, ele vai ser publicado, né, ele vai ser publicizado para se tornar útil para a sociedade, para se tornar útil para os pares, né? Então, o conhecimento não é para guardar na gaveta, não é para ficar nos livros ou nos arquivos do computador, mas é para a gente mostrar as nossas competências, as nossas habilidades, né, as nossas experiências com esse exercício do aprender fazendo, do aprender investigando, né, desse exercício da investigação. E aí, né, você tem, e quando esse conhecimento produzido por si, pela sua equipe, né, pelos seus colegas, ele torna reconhecido, ele torna publicado, isso é um motivo de mérito, de reconhecimento, de valorização de cada um dos envolvidos, né? Quando a gente olha para qualquer periódico hoje, né, de qualquer uma das áreas do conhecimento, a gente vê uma série de conhecimentos assinado por equipes de pesquisadores, de acadêmicos, nessas revistas, né? Então, você abre uma revista, você vai lá, vários artigos, um monte de novidade, né, de tecnologias, de inovação, sendo apresentado nesses periódicos. E assinado por essas pessoas, né, as pessoas que tiveram mérito, que tiveram reconhecido os seus trabalhos, avaliado, né, e publicado para ser útil para a sociedade, para ser útil para os pares, né? E qualquer um de nós, meninos, de vocês, acadêmicos, todos nós, qualquer um de nós, somos capazes de estar participando desse movimento, né, de publicação, de produção do conhecimento para aplicação na sociedade, para resolver problemas da sociedade, né? Então, é muito estimulante a gente pegar, por exemplo, uma revista como essa aqui do setor elétrico e ver tantas coisas ali dentro, né, produzidas por professores, pesquisadores, acadêmicos, né? E a gente pode se perguntar, poxa, por que eu não posso também ser um autor, um pesquisador, um produtor de conhecimento reconhecido, né, que tenha aí uma participação importante, né, no desenvolvimento das tecnologias, da inovação, da ciência, no setor que eu atuo, né, onde eu posso colaborar. E todos nós podemos fazer isso, né? E uma vez esse conhecimento sendo publicado, né, sendo exibidos nos diferentes veículos de comunicação, né, seja em algum lugar da internet, em algum periódico, em algum congresso, eventos, né, vários que tem por aí, esse produto desse nosso conhecimento, ele também vai ser uma ferramenta aí de fortalecimento dos nossos currículos, né? Isso fortalece demais os nossos currículos. E a gente sabe que currículo... Olá? Professor Eliane?
Oi. Bom, nós tínhamos combinado de poder estar interrompendo, né? Sim, sim. O Andrei aqui fez uma pergunta. Ele falou que tem uma dúvida, né? Como se deve proceder para começar do zero um artigo ou tese? Pois tenho interesse em produzir. Deixa eu ver se tem mais aqui, peraí, deixa eu ver aqui. É o Andrei, que você falou, o nome dele é Andrei? Isso, Andrei. Andrei, se você ficar conosco até no finalzinho, você vai encontrar, vai ter todas essas respostas, porque é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Como a gente começa, tá? Como a gente começa. Você quer publicar um artigo, mas antes da publicação do artigo, tem um passo muito grande para a gente dar aqui atrás, que é pensar na ideia, né? Pensar no problema, organizar isso num projeto, que é o que a gente vai mostrar logo aqui embaixo, tá bom? É só isso, prof? Já que a gente vai respondendo aqui, à medida que eu for mostrando aqui, o Andrei vai sentir aqui a resposta dele. Sim, até o momento essa foi a pergunta aqui que nós tivemos aqui. Beleza. Então, como o currículo, né, instrumento de avaliação, né, é o que demonstra aí as suas capacidades, as suas habilidades, e isso abre portas para o mercado, como também abre portas para a pós-graduação, né, para o processo de continuidade da sua formação. Hoje em dia, a gente está percebendo o quanto que somente a graduação, ela não tem sido suficiente para você se colocar bem no mercado, um mercado cada vez mais competitivo, um mercado em que está esperando profissionais criativos, profissionais com capacidades de resolver problemas, né? E essa habilidade para resolver problemas, ela necessariamente passa pelo exercício da pesquisa, meninos. Não tem como, não tem jeito, né? Passa por esse exercício. Então, a gente tem visto muito como os nossos alunos que estão formando, e é uma grande alegria para mim. Vocês não imaginam como eu fico feliz quando alunos estão aqui no meu WhatsApp me ligando e perguntando, professor, eu quero declaração, certificado de um projeto que eu participei, porque eu estou fazendo seleção para um mestrado, e a gente sabe que se ele é um aluno que teve esse exercício de pesquisa, se ele fez lá, se ele foi responsável, se ele participou de um projeto de pesquisa ou de extensão, se ele publicou o resultado desse projeto, seja num congresso, seja num evento institucional, seja numa revista, e tudo isso vai lá para rechear o currículo dele, na seleção de mestrado, ele tem uma grande chance de ser aprovado por conta dessa prática que ele exerceu na vida acadêmica dele, né? Então, isso é muito gratificante para a gente vê os nossos alunos pesquisadores entrando para o mestrado. E aí eu trouxe, por exemplo, aqui nesse trechozinho de um edital de seleção de mestrado, que logo no início, no primeiro capítulo, no primeiro item aí que fala sobre a seleção, está dizendo, né, que a seleção é realizada em etapas diferentes, como uma prova escrita, uma análise de projeto de dissertação. Então, você tem que ter essa expertise de elaboração de projetos, né? Muita gente tem dificuldade, eu estou desenvolvendo aí disciplinas da metodologia científica, e a dificuldade da gente desenvolver um projeto, colocar as ideias, descrever, relacionar as nossas ideias com a fundamentação teórica, né? Então, isso não é uma coisa muito fácil, mas ela não é fácil se a gente não praticar. Se a gente praticar, ela torna-se fácil. E ali, ó, então, para você participar da seleção do mestrado, vai te pedir um projeto. E esse projeto precisa estar bem estruturado, precisa ter ali uma relação, Cuidado aí nas bordas! E não fui eu que fiz as regras. Você fez sim. Sabe que o Roberto não é normal. Foi isso aí, prof. Você guardou os lápis que você usou, né, Tina? O que é isso, gente? Deixa eu ver se eu consigo identificar quem é aqui. Roberto, vamos te arrumar uma namorada. Podem, por favor, desligar esse áudio que está exibindo. Pior que eu não sei como desligar, não tenho acesso. João Lucas, pode tentar identificar. Alguém? Um monte de cara jurássica. Do que eu tô falando? Desligou.
Obrigada. Tem acontecido isso em quase todas as salas, gente, impressionante. Então, a gente precisa, né, apresentar nessa seleção de mestrado um projeto bem elaborado, a gente vai fazer uma entrevista nesse processo de seleção e vai ter também, né, como parte da seleção, a análise do currículo. E aí você precisa mostrar o seu currículo, um currículo que tenha lá, dizendo que você participou de projeto, que você produziu determinado assunto, que você produziu determinado artigo. Artigo nada mais é do que o resultado de uma investigação, de um trabalho um estudo mais aprofundado, né, de uma abordagem científica, né? E aí, o seu currículo, ele vai estar à altura de uma seleção de mestrado, se ele constar esse tipo de informação, né? E aí, quando você passa aí 4, 5, 6 anos na instituição e não fez nenhum projeto, você não escreveu nada, você não produziu nada, você nem participou dos congressos, então você termina tendo aí um currículo meio frágil e isso não vai resultar muito bem nesse processo de seleção, né? Então, eu estou falando disso aqui só para mostrar para vocês alguns vieses dos benefícios, né, de você se envolver com a prática da pesquisa e da extensão na instituição. É claro que, para além desse fortalecimento do currículo, além de preparar você para esses processos de formação posteriores, vai, sobretudo, proporcionar aí o melhor conhecimento, o aprendizado, né? Vai te preparar melhor para o exercício da sua profissão, né? Mas é também uma forma da gente mostrar a importância, né? E de estimular isso. E aí, quando a gente fala aqui da questão do currículo, né, da importância da gente fortalecer esse currículo, a gente tem notado também que não é muito comum a gente encontrar, assim, uma sala de estudantes, às vezes até mesmo nos períodos mais elevados, com alunos que não se interessaram, nunca vieram aqui à plataforma Lattes para criar o seu currículo Lattes, que é esse currículo onde a gente vai, né, demonstrando aí o nosso desempenho acadêmico, o nosso exercício científico. Professor Eliane? Oi. O Ivanilson está perguntando aqui, esse processo de seleção é válido somente para o doutorado? Não, eu estou falando aqui até de um exemplo de mestrado, né? Normalmente, Ivanilson, processos de mestrado, eles são todos assim, né? Tem análise de projeto, de currículo, além das provas escrita e entrevista, tanto para mestrado quanto para doutorado. Mas já acontece também até de processos de seleção lato sensu, alguns lato sensus mais concorridos, de que o currículo do estudante é o principal instrumento de análise, né, para seleção nessas pós-graduação, tá? Mas é de praxe, isso aqui é o básico da seleção da pós-graduação stricto sensu, né, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. E aí, eu já vi também, assim, foi muito comum, muito comum mesmo, alunos que até tentaram se envolver com projeto de pesquisa, sobretudo aquele momento de seleção ao programa de bolsa, né, porque a instituição tem um programa de bolsa de iniciação científica que apoia ali estudantes e professores ao desenvolvimento dessa pesquisa. Mas também não é somente por esse programa que as pesquisas devam acontecer, ela pode acontecer de forma espontânea, né, pelo interesse de qualquer um de vocês, independente do programa ou independente do apoio financeiro que isso possa ter, né? O grande barato mesmo de você se envolver e se engajar com esses projetos é mesmo na busca do conhecimento, né, na tentativa de resolver problemas que possam resultar numa grande experiência aí profissional para vocês.
Mas já teve alunos que vieram para o processo de seleção do nosso programa de bolsa, que é o PIBIC, e não tinham o currículo Lattes, né? E o currículo Lattes, ele é documento essencial para cadastrar os alunos como pesquisadores, como estudantes de iniciação científica, né? E aí tem muita gente que nunca veio aqui, né? Então, quando a gente abre aqui a plataforma Lattes, a gente tem aqui o campo do currículo, né? Para a gente conhecer os currículos das pessoas, para a gente atualizar os nossos currículos, para a gente cadastrar novo currículo. Então, você está na vida acadêmica, você está nessa intenção, nesse interesse de se envolver com a pesquisa, é importante que você venha aqui, né, para fazer o seu cadastro, para ter o seu currículo ali, porque é esse currículo que vai ser, né, solicitado no momento de avaliação desses processos de pós-graduação. Então, é preciso a gente vir aqui fazer o nosso currículo Lattes. E o grande barato, que eu falo sempre para os meninos, é você, quanto acadêmico, né, entrou para a vida acadêmica, cria o seu currículo Lattes. Às vezes você vai criar o seu currículo sem experiência nenhuma. Está lá somente o nome, onde cursou o ensino médio e que curso de graduação está fazendo. E aí isso serve também como um instrumento de autoavaliação, para quando você terminar a sua graduação, você olhar novamente para o seu currículo e ver como que você terminou, né? Você iniciou com um currículo ali vazio, mas à medida de que foram passando os anos, né, participando de congressos, participando de projetos, fazendo pesquisa, fazendo extensão, fazendo isso, todas essas semana acadêmica, jornada científica, tudo isso vai sendo, né, colocado, agregado ao seu currículo. E no final você olha e faz uma autoavaliação de como é que foi o seu desempenho. Professora Liane. Oi. E sem falar que essa plataforma, ela possibilita, claro, a gente agregar toda esses certificados, documentação, mas ela também possibilita você selecionar aquilo que você achar importante para levar para uma empresa para pleitear um serviço, né? Porque lá tem como você selecionar, se você quiser imprimir todo o seu currículo, tudo que nele consta... Que tem... Você pode, senão você pode selecionar aquilo que você achar que é importante para aquela empresa, né? Dá para você fazer esse controle também, né? Uhum. Sim. Então, assim, é muito bacana, sabe? A gente ter isso e a gente ir colocando as nossas experiências lá dentro. Bom, e aí, né, já tinham perguntado para a gente como é que a gente vai começar, então, pensar numa atividade de pesquisa, para resultar lá num artigo, para resultar numa publicação, para levar a gente para esse exercício da investigação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um tema, né? A gente escolhe um tema e um tema que a gente goste, porque a gente vai passar, assim, talvez um longo período desenvolvendo esse estudo, né? Aliado aí a esse tema. Tinha um professor meu do doutorado que dizia que o tema de pesquisa da gente tem que ser o nosso namorado ou a nossa namorada, porque a gente vai realmente conviver com isso, acordar e dormir pensando, às vezes, nisso, né? Então, escolher um tema que a gente goste, né? Que a gente tenha interesse de aprofundar mais, né? De desenvolver. Depois que a gente falar isso aqui, daqui para frente vai ser mais rápido, a gente vai voltar para a matriz de amarração para a gente fazer um exercício disso, né? De como é que a gente associa um tema a um problema, por exemplo, né? Porque depois da gente escolher um tema, que é um tema mais genérico, mais abrangente, né? Aí, dentro desse tema, a gente vai ver os problemas que estão relacionados com ele, né? Então, existem aí uma série de problemas, e problemas reais, relacionados a cada um desses temas, né, e que a gente pode pensar em situações ou em inovações, em técnicas, para resolver ou para, né, compreendê-los mais, para a gente ter um domínio maior do conhecimento sobre esse problema, né, e, sobretudo, resolver e melhorar a qualidade de vida, as condições de vida da sociedade, que é esse o nosso grande propósito, né?
E aí, você começa, a partir desse problema, né, que está relacionado com esse tema. Eu não vou dar um exemplo agora, porque eu vou voltar lá para a matriz de amarração, aí ali a gente vai exemplificar, tá bom? A gente vai, né, começar a fazer questionamentos sobre esses tais problemas, né? A gente vai aí aguçar a nossa curiosidade, né? Tentar buscar respostas, né, de como resolver, vai se interessar por aquele problema, para que isso, de fato, venha fazer sentido nas nossas ideias, né, e começar, então, a organizar as ideias para trabalhar, né, e se envolver com esse problema. Nesse movimento de idealização, nesse movimento de definir o nosso objeto de pesquisa, né, ou o nosso objeto de investigação, e até mesmo de extensão, quando a gente quer tomar um objeto para levar isso para a sociedade, ou verificar como isso está acontecendo lá fora, a gente começa a levantar hipóteses, né, a fazer deduções com os conhecimentos que a gente já tem, né, com aquilo que a gente já sabe do problema, porque não é algo totalmente novo para nós, né, talvez a gente não saiba tudo sobre o problema, mas a gente tem alguma ideia, né, a gente tem conhecimentos prévios sobre isso, e a gente levanta hipótese para pensar quais seriam as causas desse problema, como ele poderia ser respondido ou resolvido ao final dos estudos, né? E a gente começa a levantar essas hipóteses. Mas como hipótese? Como hipóteses, né? Elas ficam realmente no campo aí das dúvidas, né? Dos questionamentos, das inquietações. A gente precisa exatamente buscar conhecer para saber se essas nossas hipóteses elas serão confirmadas ou não, né? Ou se serão refutadas ao final dos nossos estudos, ao final do nosso trabalho de investigação ou de pesquisa, né? Então, é importante a gente levantar essas hipóteses, ou seja, essas nossas inquietações, para a gente ver o que a gente vai realmente encontrar de resposta depois, para saber até se a gente estava realmente no rumo, se o conhecimento que a gente já tinha estava realmente na direção da resposta correta, na direção da solução do problema, né? Ou não, se no meio do estudo, se no meio de todo o trabalho, se a gente encontrou novas respostas, né? E aí a gente se surpreende. Então, o grande barato desse momento de investigação são essas surpresas, são essas novas abordagens, novas formas de conhecer, de entender uma situação, um problema, né, que às vezes a gente pensava que sabia, e quando você vai buscar conhecer melhor, né, cientificamente, né, fazendo as leituras do que os outros pesquisadores já escreveram sobre o tema, aí a gente percebe que a nossa hipótese, ela estava um pouco aquém do que realmente é a resposta. Então, isso é um grande barato, essa descoberta. E o exercício de pesquisa pelo acadêmico, ele muitas vezes traz elementos novos, até mesmo para o próprio professor, né? Que o professor hoje não é mais o dono do conhecimento, e nesse exercício de busca, de investigação, você termina trazendo elementos novos que você descobriu, que você, com as suas técnicas aplicadas, com o método que você adotou, você termina aí contribuindo para aumentar, né, o portfólio de informação ou de conhecimento sobre determinada coisa. Então, isso é o grande barato. Acho que isso é o que faz realmente brilhar os olhos de todo acadêmico, né? É quando você consegue trazer essas abordagens novas, esses elementos novos, que não estavam presentes nem mesmo na visão do professor ou da comunidade acadêmica mais próxima de si e tal. Então, depois que você levanta essas hipóteses, aí é hora de você vasculhar os livros, de você fazer as pesquisas, né, que seja no Google Acadêmico, que seja em periódicos já selecionados, que você conhece
sobre determinado assunto, né, para você conhecer. E aí, realmente, é hora de você se debruçar sobre essas leituras. Porque no momento da gente definir um objeto de estudo, no momento da gente criar, estabelecer esse objetivo, a gente tem muitas dúvidas, né? Às vezes, você sabe o que você quer fazer, mas está faltando, assim, uns estralinhos aqui que vão ser dados quando a gente começa a fazer as leituras, né? Então, as leituras do que já existe sobre o assunto abre os nossos horizontes, né? Abre a nossa visão, abre as nossas possibilidades de como a gente realmente delimitar o nosso trabalho, como a gente estabelecer os nossos estudos daqui para frente. Eu sei que nem todo mundo se dá bem aí, tem uma certa preguicinha aí de fazer as leituras, mas não tem jeito, né? A gente tem que ler, faz parte, o bom acadêmico, né, o pesquisador, ele não faz uma pesquisa sem se debruçar sobre as leituras, né? E aí tá aqui eu na figurinha, ó, com a pilha de livros para ler, para poder organizar e elaborar um projeto de pesquisa, por exemplo. Bom, e aí você começou a ler, tem muita coisa para ler, você já viu que tem tantas opções de trabalhos para você fazer, e você começou a entender, e eu acho que esse é o grande barato, de que montar uma equipe multidisciplinar vai tanto facilitar, quanto vai ser mais produtivo, quanto vai ser mais eficaz, porque hoje em dia o conhecimento está muito integrado, né? Não existe mais uma área de conhecimento estanque, que não se comunica, que não se relaciona com as demais, né? Então, hoje, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, até mesmo no campo de atuação, de trabalho profissional, as áreas se conversam, as áreas se articulam, né, para desenvolver bem o trabalho, a profissão. E aqui na pesquisa também, né, quando você reúne aí pessoas, né, você chama colegas, monta uma equipe multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar, ela com certeza vai ter uma capacidade, né, de junto com você, de quem teve a ideia, ou o grupo fortaleceu a ideia, de desenvolver um trabalho muito mais né, produtivo, né? Bom, e aí, a gente, então, já tem aqui as ideias, né? Agora, depois que a gente já tem ideia, montou a equipe, já fez algumas leituras, já sei mais ou menos o que eu quero fazer, aí eu começaria, né? Os meninos estão pedindo aí dicas sobre como a gente começar. Eu começaria por uma matriz de amarração, que é uma tabela aqui, uma planilha, onde a gente começa a relacionar aqui, né, o nosso objeto de estudo, para a gente verificar a correlação entre tema, entre problema, entre objetivos, né? Verificar se esses objetivos, se existem, né, fundamentações teóricas que dialogam com esses objetivos, né? Então, primeiro a gente coloca isso numa planilha aqui, para a gente ver essa correlação direitinho, para ver se está batendo, se o objetivo vai responder esse problema, se os objetivos específicos contribuem para o alcance do objetivo geral, né? Se os métodos que eu estou escolhendo vai me ajudar a atender esses objetivos específicos. Depois que a gente monta essa matriz de amarração, é que a gente parte, então, para a estruturação do projeto, né, que é um documentozinho aí estruturado com alguns itens, padrões de projetos, como introdução, justificativa, hipótese, né, problema, objetivos, referencial teórico, metodologia. Então, tem um padrãozinho para a gente falar sobre isso, tá? Bom, e aí você já, né, trabalhou aqui essa questão dos objetivos, mas você também tem que se ocupar e se dedicar um pouquinho ao estudo dos métodos e do tipo de pesquisa que você quer fazer, né? A depender do que você pensou lá em termos de objetivos, você vai ter que dizer e responder para você mesmo e para qualquer um que lê sobre o seu trabalho. Que tipo de pesquisa essa pessoa fez, né?
E aí, você tem que buscar ajuda num livro, por exemplo, de metodologia científica, para entender sobre esses tipos de pesquisa. Porque as pesquisas, elas se classificam aí quanto à abordagem, né, para dizer se ela é qualitativa, quantitativa, quanto à natureza da pesquisa, se ela vai ser uma pesquisa básica, né, de conhecimento por si só, ou de uma pesquisa aplicada realmente para ser um produto que vai resolver determinada situação, problema. Ela também se classifica quanto aos seus objetivos, né? É uma pesquisa exploratória, né, onde você vai buscar realmente explorar mais o tema, descritiva, explicativa, e ela também se classifica quanto aos procedimentos, né? É uma pesquisa experimental, né? Ou seja, você vai fazer experimentos, ou vai ser só uma revisão de bibliografia ou de documentos, né? Você vai fazer um trabalho de campo, você vai fazer um estudo de caso, enfim, existem aqui a natureza, né, os tipos de pesquisa que você tem que se dedicar um pouquinho a entender sobre isso aqui, para dar a cara da sua pesquisa, né? Você tem que dizer que tipo de pesquisa você está fazendo, né? Além do tipo de pesquisa, que técnicas, né, que métodos você vai utilizar para desenvolver qualquer um desses tipos de pesquisa aqui. Você vai aplicar um questionário, né, você vai fazer entrevista, né, quais são os caminhos que você vai fazer para desenvolver esse trabalho. Então, esse momento aqui da relação com a metodologia, que muita gente tem muita dificuldade, mas ela é fundamental, meninos, porque ciência, ou seja, o conhecimento científico, ele só se difere dos demais conhecimentos por causa do uso de uma metodologia científica, de uma metodologia reconhecida, né? Então, é o método, a forma de você obter esse conhecimento, para chamá-lo de conhecimento científico, que vai diferenciar ele de um conhecimento leigo, de um conhecimento tradicional. Então, não tem como a gente fugir dessa discussão sobre a metodologia, as técnicas de pesquisas, né, os métodos de abordagem, tudo isso que a gente precisa dar para caracterizar o nosso trabalho, tá? Bom, feito isso, né, a gente vai estabelecer um cronograma, né, para a gente, dentro do nosso projeto, para a gente não se perder aí, porque a gente está estabelecendo um caminho de desenvolvimento de um trabalho, né, de um estudo, de uma pesquisa, e ele precisa estar organizado, planejado, para a gente não se perder nas etapas, né? Eu coloquei um desenho aqui que eu achei até curioso, né, que eu colei aí de algum lugar, que as atividades que o pesquisador tem que fazer aqui, ele vai fazer uma pesquisa de campo, né, então ele já está dizendo aqui os procedimentos dele, mas ele vai fazer uma pesquisa de campo nos botecos. Estão vendo aqui, meninos? O que será que ele vai pesquisar nesses botecos, né? Ele vai aí nos botecos fazer aí, levantar algum dado. Enfim, mas apenas que é só ilustrativo, né? A depender do que a gente vai desenvolver, a gente vai jogar aqui, colocar aqui no nosso cronograma. Bom... Eliane. Oi, querida. A hora que você falou que vai fazer pesquisa no boteco, até eu interessei agora, hein? Foi, né? O que será que estavam pesquisando nos botecos, viu? Bom, e aí, então, fica pronto o nosso projeto, né? Ficou pronto o nosso projeto, agora que a gente vai passar para o desenvolvimento da pesquisa em si, né? Agora que a gente vai ver se a gente precisa elaborar instrumentos de coleta de dados, né? Ver se a gente vai ter que fazer os experimentos em tal lugar, isso tudo já está definido lá no projeto, na metodologia. E aí é a hora daquela mão na massa mesmo, né? De passar mesmo para o desenvolvimento do trabalho, a depender da metodologia que a gente definiu lá, né? Ou a gente vai fazer experimentos, ou a gente vai a campo, ou a gente vai aplicar questionário, ou vamos fazer entrevista, ou vamos analisar documentos, ou vamos desenvolver ferramentas, né? Tudo isso aqui é o grosso da pesquisa, é o mão na massa mesmo, é aquilo que realmente vai... É aquilo que você se propôs lá no projeto, que você vai estar fazendo aqui, né? E aí, ó, tá vendo aqui na ilustração, os meninos aqui já com a mão na massa fazendo os experimentos, e depois desses experimentos feitos, né, enfim, dependendo aí do que você fez,
esses dados coletados, né, eles precisam ser tabulados, precisam ser analisados, representados, né, em forma de gráfico, tabela, né, discutido com os referenciais teóricos, né, e aí é hora da gente organizar aquilo que a gente está chamando de relatório ou de artigo, né? Ainda há pouco perguntamos como a gente vai fazer um artigo. O artigo vai sair aqui no final do trabalho. Muita coisa antes desse artigo a gente vai ter que ir fazendo aí para trás, como a gente foi colocando aí nesse percurso, né? Discutir esses dados organizados com os referenciais teóricos, né? A gente precisa dar esse toque, trazer a ciência já consolidada, a ciência já teorizada, conceituada, para dialogar com os nossos dados, com as nossas descobertas, né? Para as nossas descobertas serem fundamentadas por algo válido pela ciência, né? E aí é que você vai redigir o seu relatório ou o seu artigo dentro de uma estrutura, né? Que também existe para definição aí de artigos, né? Se você tem interesse em publicar um artigo numa revista, né, normalmente as revistas já apresentam aí o seu formato, né, a estrutura que deseja. Ou se você vai apresentar os seus resultados, né, num evento, eu trouxe aqui uma ilustração, por exemplo, da nossa jornada científica, né, em que é uma oportunidade aí para a gente fazer isso, né, você faz uma pesquisa e você quer apresentar os resultados, né, esse resultado ele tem que ser mostrado, ele tem que ser divulgado para a comunidade acadêmica, para a sociedade, e aí é hora de eu vir aqui apresentar esses meus resultados nesses eventos. Eu estou mostrando aqui um exemplo de um evento para quem é iniciante, né, não participou ainda da jornada acadêmica nossa, que acontece, jornada científica, que acontece todo segundo semestre, é para isso, é para dar oportunidade para vocês mostrarem os exercícios de pesquisa de vocês, né, os trabalhos, porque isso que vai ser, que é apresentado aqui na jornada, eles vão compor um livro, né, uma revista eletrônica, que a gente chama de anais do evento, né, anais da jornada científica. E essa publicação nos anais da revista, ela também vai lá para o seu currículo, para dar uma recheadinha lá, um valor para o seu currículo, para a hora que você for lá para a seleção da pós-graduação, você dizer que você publicou não sei quantos resumo expandido. Resumo expandido a gente chama, meninos, são esses pequenos artigos, né? Um artigo mais resumido, mas ele tem a mesma estrutura de artigo, só que de uma forma mais concisa. Solene. Oi, meu bem. O Ivanilson está perguntando, um projeto de extensão é simplesmente aplicado fora dos muros da IES por meios de que aprendeu na sala de aula? A extensão, ela se configura, de fato, como uma extensão quando ela volta-se, né? Quando esse conhecimento, essa aplicação do conhecimento volta-se para a comunidade, né? Você, às vezes, pode desenvolver isso dentro da própria instituição, mas no momento em que você, mesmo desenvolvendo dentro da instituição, ele vai fazer efeito ou vai resultar em algum benefício para a sociedade, também se configura como uma extensão, tá? Mas o grande barato é a gente entender que o trabalho extensionista é essa contribuição, é essa aplicação do conhecimento para a sociedade, é olhar as demandas da sociedade e ver como é que você pode, né? Como é que você pode contribuir, participar, desenvolver algum trabalho para atender demandas sociais, tá? Então, a depender do que seja, né, a gente pode desenvolver isso. Por exemplo, nós temos uma demanda para ajudar uma determinada entidade a fazer um projeto de... Joelson, me ajuda o nome de um projeto arquitetônico, não sei se é arquitetônico, mas de melhorias da estrutura do prédio, por exemplo. Como é que a gente chama esse projeto? Adequações. Acessibilidade. Pode ser de acessibilidade, né? Um projeto para desenvolver uma estrutura de acessibilidade para uma entidade beneficente, como a PAI, por exemplo, né?
E inclusive, aí... né, Eliane? Inclusive, nós temos aí, né, o Labis agora, que tá agora com convênio com a PAI, né? Convênio com a PAI, e também é mais um canal, né, da gente receber essas demandas da sociedade e a gente desenvolver projetos para essa sociedade. Então, Ivanilson, você pode desenvolver o projeto de acessibilidade para a PAI aí na instituição, né, usando os laboratórios da instituição. É claro que você vai precisar de uma relação, conhecer, verificar a estrutura do prédio da PAI, mas você vai para a instituição, utilizar os laboratórios e desenvolver o projeto para que a PAI possa se adaptar, organizar a sua estrutura e fazer essa adaptação. Né? Então, você contribuiu com a sociedade lá fora. Isso é um trabalho de extensão. Você está usando o seu conhecimento que você tem, né, de projeto, de conhecimento, para ajudar uma instituição beneficente. Bom, e aí, né, então, além de participar desses resumos expandidos, meninos, eu falo assim, só não participa dessas jornadas com esses resumos expandidos quem não quer, porque todo ano você pode ter aí 2, 3 projetinhos sendo desenvolvidos para resultar nessa jornada, nesses resumos, e ter todo ano produções, e essas produções vão enriquecendo o seu currículo. Você pode também querer não só publicar aqui na jornada, mas você pode querer publicar na Rio, que é uma outra revista nossa, né, que recebe aí muitos trabalhos dos acadêmicos, professores, da comunidade externa, né? Então, você apresentou o seu TCC, é um projeto de pesquisa, ou um outro projeto que não seja TCC, né? Durante o curso, você se interessou por uma área e trabalhou e desenvolveu uma coisa bacana, uma ideia bacana, e resultou num artigo que foi bem avaliado pelos seus pares, né, pela equipe, né? E aí você quer submeter isso para publicação numa revista, né? A gente tem também a opção da Rio, estou só trazendo aqui de ilustração como um exemplo, mas existem aí inúmeras opções para você levar esse seu produto, né, essa sua ciência, esse seu conhecimento, para outros periódicos, para outras revistas, mas a Rio é um canal interno que a gente tem aqui e que consegue aqui atender muitas das demandas internas que nós temos, né? E aí, né, para finalizar, depois de tudo isso, esses dias mesmo, eu estava aqui recebendo no WhatsApp aqui um colega nosso do doutorado, que depois de muito tempo, né, ele fez uma bela tese, e o grande objetivo dele, o grande desejo dele era publicar essa tese numa boa revista. E depois de muito tempo ele conseguiu publicar isso, né, conseguiu publicar numa revista da UNB, e ele estava aqui no grupo, numa alegria, comemorando, sabe? E a gente estava aqui dizendo aos colegas que a gente precisava fazer uma festa, mas que, infelizmente, a pandemia não nos permitia, para comemorar essa publicação, gente, porque publicar um artigo numa revista é sinal de que você fez um excelente trabalho, de que você, né, desempenhou aí todas as suas competências, habilidades para desenvolver um trabalho reconhecido, bem avaliado pelos pares, e isso merece, comemoração, isso é glória para a gente. E nós queremos muitos que todos vocês sintam esse gosto, sintam esse prazer de se considerarem capazes, né, demais, e com essa garra, esse estímulo, esse desejo de ir além do que o ensino proporciona, né, que é fundamental, porque sem o ensino também a gente desenvolve pesquisa, mas a gente transcender isso, né, e dizer, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou investigar, eu quero saber mais sobre isso, eu quero escrever, eu quero publicar, eu quero fazer parte desse grupo que compõe essas revistas, que produz ciência, que, enfim, né? Esse é o recadinho, é o estímulo que a gente vem trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês me deem mais alguns minutos para a gente voltar lá na matriz de amarração. Mas antes de ir na matriz de amarração,
eu quero chamar aqui para, primeiro, abrir a palavra aqui para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui já de imediato, né? Eu vou parar o compartilhamento para eu conversar com vocês, ouvir e abrir a câmera aqui, porque estava desligada. Tem alguma questão aí, professor Joelson? Será que a gente está conseguindo... Tá, já disse. Bom, o pessoal... Então, aqui, né, professora, na faculdade são ofertadas bolsas para iniciação científica, projeto de extensão. Lá mostra lá mostra a descrição de cada uma, mas queria saber aqui de forma mais prática, qual é a diferença entre elas? Pesquisa e extensão? É. Bolsa de pesquisa e bolsa de extensão? Ele está falando aqui que a faculdade oferece, né? São ofertadas. Então, nós temos programas de bolsa, tanto para a iniciação científica quanto para a extensão, né? A iniciação científica hoje, ela recebe apoio a alguns projetos, né? Porque o CNPq também reduziu muito as bolsas, né? Em todas as instituições, o investimento de pesquisa pelo CNPq caiu muito. Então, nós tínhamos uma quantidade de bolsa, caiu isso pela metade, mas ainda temos algumas bolsas, né, que em breve, agora ainda no mês de maio, nós vamos já divulgar o edital para a seleção desses projetos, né. Nós vamos selecionar os projetos apresentados pelos professores e depois selecionar, né, apresentando já os projetos selecionados, selecionar os alunos que serão os auxiliares dessas pesquisas. E os projetos de extensão, né, a gente está mudando um pouquinho a configuração deles, porque antes a gente também, talvez ainda esse semestre, em função mesmo da dificuldade que nós estamos tendo de desenvolver extensão, e a extensão, ela requer muito a prática, né, a mobilidade, a movimentação dos estudantes até as comunidades, e em razão da pandemia, os projetos de extensão não estavam podendo ser executados, assim, na sua integralidade. Então, a gente deu uma suspendida e a gente está modificando um pouco, como esse exemplo que nós falamos ainda há pouco com o professor Joelson, sobre atender a uma demanda da PAI, atender uma demanda de outras comunidades, e a depender do projeto que a gente receber agora da comunidade, né, dos setores diversos da comunidade, é que nós vamos abrir os editais, tá? Então, a gente vai acolher essas demandas da sociedade e nós vamos divulgar os editais para alunos e professores participarem com apoio de bolsa, né? Aí vai ter várias categorias. Aqueles que estiverem participando como estágio não terão bolsa, mas outros que vão ser, outros editais que vão ser publicados não como estágio, mas como um projeto a ser desenvolvido, né, terão ali alguns apoios para o desenvolvimento disso, tá bom? Eu queria agora, eu estou com medo já de me alongar muito, mas, e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, eu queria chamar, eu acho que está aqui o Eliel. Eliel, você ainda está aí? Loruane? Estou sim, professora. Eliel, Loruane, quem mais do grupo são acadêmicos que estão fazendo trabalho com o professor Bosso, né, a Rainara, eu acho que também o Rômulo, eles estão fazendo trabalhos de pesquisa com o professor Rafael Bosso, e aí, Eliel, eu queria só, assim, que você comentasse para nós um pouquinho como é que está a sua experiência como bolsista do programa, do PIBIC, como é que está a sua experiência com a pesquisa, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Boa noite a todos. Boa noite, querido. Eu sou do curso de Engenharia Civil, né, do 7º período, e aí eu estou fazendo um projeto juntamente com o professor Bosso, né,
na área de pavers, né, que são os pisos intertravados que usam, né, e através desse projeto a gente pôde observar o seguinte, né, como você já Tá baixinho o som do Eliel. aumentou mais um pouco agora. Ah, sim, agora melhorou, querido. Obrigada. Como a senhora explanou agora mais cedo, o projeto de extensão, né, as pesquisas, né, eles possibilitam ao aluno expandir, né, o conhecimento, né, adquirido tanto em sala de aula quanto também fora da sala de aula, né, porque a gente aprende muita coisa dentro da sala de aula, mas quando a gente parte para a prática, a gente vê que existe ainda muita coisa a ser aprendida. E quando colocamos isso em prática, meio que se constrói, né, verdadeiramente conhecimento. E isso torna gratificante para nós, né, porque a gente aprende tanto na teoria quanto na prática e abre novos horizontes, como a senhora falou, novos horizontes tanto na parte acadêmica, na parte profissional, em todos os aspectos, tanto que, como a senhora falou mais cedo, a gente dorme e acorda pensando no projeto, né? Porque muitas vezes a gente vai achar alguns, vamos dizer assim, alguns empecilhos, né? Algumas coisas que precisam ser readequadas e a gente precisa ter um plano de ação para tentar sanar tudo que for contra, né? Tudo que a gente encontrar que não for correto, ou então tudo que a gente encontrar que não for aquilo que a gente planejou, o que a gente planejou e não deu certo, e isso acaba que produzindo um conhecimento maior, né? Também eu quero destacar também a parte da relação interpessoal, né? Porque como a senhora falou, precisamos ter vínculos com outras pessoas, né? Para também absorver, né? O conhecimento que elas adquiriram no decorrer, né, da vida, e também o conhecimento acadêmico, porque, por exemplo, tem muitas coisas que eu, como acadêmico, não sei, mas tem um professor que é especialista naquela área que ele pode me ajudar. E isso acaba que criando um vínculo maior do que aluno em sala de aula, também como pesquisador e o professor ali para nos auxiliar, né? Também a parte do currículo, né, que isso acrescenta muito no currículo de nós, alunos, né, futuros formados, né? E acaba que dando destaque, né, para o mercado de trabalho com essas experiências, vamos dizer assim. E também o processo, né, todo o processo de aprendizado, né, desde o começo, quando o professor, por exemplo, no meu caso, o professor me fez o convite, que eu agradeço muito a ele, né, sobre isso, sobre ele ter feito esse convite, e também todo esse processo acaba sendo que uma construção para ambos os lados, né, tanto na parte científica, acadêmica, quanto também na parte pessoal, porque muita gente pensa que isso só agrega conhecimento acadêmico, mas também agrega conhecimento pessoal, conhecimento interpessoal com as pessoas também é muito importante. Sim, muito obrigada, meu querido. E parabéns pelo trabalho. A gente está vendo como vocês estão lá engajados na pesquisa. Os seus colegas de trabalho estão aí? Querem falar alguma coisinha bem rapidinho? Loboana, os meninos estão aí? Ou já estão contemplados com a fala do colega? Eu acho que o Rômulo também está aí, ele faz parte do meu grupo, eu não sei se ele ainda Quem está aí. O Rômulo Iage. Rômulo? Oi, Rômulo. Eu acho que o seu áudio está desligado, meu bem. Que bom saber que esses alunos estão empenhados aí, que eu estou marcando todos eles para fazer uma apresentação nas nossas aulas, que estão muito quietinhos nas nossas aulas. Bom saber. Rômulo, todos eles. Rômulo, você quer falar alguma coisa, meu bem? Que eu queria fazer ainda uma outra coisinha aqui, depois que vocês... Professora? Oi. Só um momento. Boa noite. Boa noite. Só para acrescentar o que o Acne já havia falado sobre o projeto de pesquisa, assim, não tem muito o que falar, porque ele realmente falou uma boa parte do que realmente acontece. A gente entra meio, às vezes, perdido por falta de conhecimento, e através desse projeto a gente ganha bastante conhecimento em cima do projeto. Pelo menos o meu projeto é um pouco diferente do Acne,
mas eu, desde que comecei, tive algumas dificuldades, mas posso dizer que eu também obtive bastante conhecimento sobre a área, se aperfeiçoando cada vez mais, porque a gente tem as matérias no curso, mas com esse projeto de extensão, vamos dizer que eu coloquei mais em prática o que foi o que os professores estão ensinando. Então, teve as aulas teóricas e, através desse projeto, eu consegui ter algumas aulas práticas que demonstrassem cada vez mais sobre isso. E estou aprendendo cada vez mais, não vou dizer que sei tudo, mas realmente estou aprendendo cada vez mais sobre o projeto. Como a senhora falou, realmente ele não ajuda apenas no conhecimento, mas sim para no currículo. Uma boa iniciativa, já acarreta para ter mais oportunidades, e realmente, vamos dizer que eu estou gostando realmente de participar do projeto, de fazer os experimentos. Tem muitas falhas, muitos erros, mas é como se diz, se você não erra, você não aprende. E realmente está aprendendo. A gente está aprendendo bastante, está errando, mas também está aprendendo. Então, só para complementar o que o Acne falou, é muito importante realmente participar desses projetos. Dá uma dor de cabeça, mas isso em qualquer projeto, em qualquer prática que você for ter, você vai ter isso. Mas é muito bom, é muito gratificante, e agradeço ao Bolso por ter me dado essa oportunidade de estar participando desse projeto. E como um incentivo, eu falo, quem tem a oportunidade, vá em frente, porque é uma oportunidade boa, você conhece muita coisa, o seu conhecimento vai além, sua mente abre realmente para muita coisa, e é uma oportunidade ótima para você ter um avanço através do... Maravilha, querida, obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Eliane, mesmo. Oi, querido. Vou fazer um comentário. Primeiro, né, parabenizar o Bolso aí, porque todos esses elogios que os alunos estão fazendo aí de merecimento do professor Bolso, que sempre foi um professor muito proativo, principalmente nessa parte da pesquisa, e eu posso dizer que a senhora sabe mais do que a gente, porque a senhora está acompanhando, né, coordena, né, esse departamento. Também para avisar os meninos, né, o Rony, o Acne, o Romo, todo mundo que está participando do projeto, e que bom seria, né, se a gente conseguisse alocar todo mundo nos projetos de pesquisa com bolsa. Mas, assim, queria deixar uma mensagem para todos, que a pesquisa, é claro, que se você consegue um projeto, né, aprovar um projeto com bolsa, é muito bom, porque o financeiro, ele é importantíssimo. Mas se por acaso, né, for proposto um projeto com bolsa e não foi contemplado, existe também a possibilidade de você desenvolver a pesquisa sem a bolsa. E as vantagens a senhora acabou de falar aí, que são grandes, né? Quem quer participar de uma seleção de mestrado, de um doutorado, ou mesmo de uma empresa, que hoje as empresas estão cobrando, né? Há alguns anos, um curso de ensino, quando eu falo alguns anos, já tem bastante tempo, né? O ensino médio já era uma titulação que as empresas utilizavam como critério. Hoje mestrado, né, já está ficando quase que obsoleto em relação a alguns locais, né, que você vai fazer a concorrência, ou vai participar da concorrência. Então, o que eu deixo aí para os alunos é que, assim, indiferente se tem bolsa ou não, tá? É que participem. Tem seleção na instituição? Participem. Se trabalha numa empresa que tem uma seleção para que você possa se qualificar, participe. Porque o crescimento, como a Rony falou aí agora, a prática, às vezes, ele traz o conhecimento que as paredes, né, da sala de aula limitam. E limita não é porque o professor quis ou que você quis, é porque, na verdade, quando você sai um projeto de pesquisa ou de extensão, você consegue abrir muito a sua mente e enxergar às vezes, conceitos, né, que você estudou na sua graduação, que talvez você achava que não tinha tanta aplicação ou que seria tão importante quando parte para a prática. Então, novamente, eu parabenizo aí o professor Bolso, sempre proativo, aos meninos que aderiram aí à ideia do Bolso, que sempre traz coisas maravilhosas aí para o Unicatólica aí. É isso, prof. Então, muito obrigada, professor, pelas contribuições. Eu queria agora
fazer esse exercício final, e aí eu peço aqui a ajuda dos professores, dos alunos que estão aí, o professor Sarri que está com a gente, me ajuda aqui. Alguns alunos perguntaram, como é que a gente começa, né? E aí eu falei assim que, assim, talvez a partir de uma matriz, a gente já tem aqui um bom início, né, um bom começo, um bom pontapé aqui para a gente desenvolver o projeto. E aí, eu queria trazer aqui, prof, só para a gente provocar, eu queria dizer que o tema que nós vamos aqui fazer um projeto de pesquisa fosse o tema automação. Onde foi parar o negócio? O professor Sarri e os meninos. Cadê meu negócio de... As coisas diminui aqui em cima. Bem em cima tem como você diminuir a porcentagem. Aí, não, mas eu queria era... Tá meio atrapalhada aqui minha tabela. O que você queria? Que você falou de aumentar? Não, prof. Sabe o que eu estou procurando? Eu queria era centralizar isso aqui. Não estou achando os negócios de centralizar. É porque ele está omitindo aí a... Vai nesses 3 pontinhos. Aqui? Não, do lado. Mesmo. Aí, ó, pronto. Tem aí, central. Não, clique. Aqui já deu. Achei aqui. Aí, prof, o tema nosso seria automação, né? Pensando aqui na engenharia elétrica, né? E em outras engenharias que estão presentes aqui na turma, outros. E a gente tem aí o tema automação e a gente quer desenvolver a gente quer pensar a partir da automação um problema onde a gente pudesse, né, trabalhar e tentar resolver. E aí, eu estava pensando ainda há pouco nesse tema e olhando aqui, né, e pensei assim, e pensando assim numa situação de criar uma equipe multidisciplinar para que alunos da engenharia elétrica, de sistema, de zootecnia, de engenharia ambiental, pudessem fazer uma equipe, né, e montar um projeto. E aí, lendo aqui umas coisas, pensamos assim, prof, no setor pecuarista hoje, né, essa criação da bovinocultura, confinado, né, esses animais, eles precisam se manter num ambiente com certo conforto, né? Conforto climático, né? Até para melhorar a produção leiteira e tal, né? Então, já vi por aí que certas granjas de criação né, granjas leiteira, esses confinamentos, eles têm, né, eles adotam aí esse sistema de controle ambiental automatizado e tal, né? Como é que a gente faria aqui um problema, levando em consideração essa temática da importância, né, da gente levar um controle ambiental para as granjas ou para o rebanho confinado, de maneira geral? Você acha que é possível a gente pegar esse tema automação e trabalhar junto com esse problema? Com certeza, professora Lia. Nós podemos pensar... Não é isso, Joelson? Oi? Fazer o quê? Tudo é possível. Tudo é possível, basta querer, né? Vamos dizer assim. Basta querer. Mas eu acredito que sim, essa automação aí pode ser aplicada, por exemplo, hoje eu não sei se alguns conhecem, nesses aras que tem aí de cavalos aí, alguns equipamentos que são utilizados no treinamento desses cavalos são todos eletrônicos, são equipamentos que trabalham simplesmente, como que eu posso colocar aí, Sarri? Coloca a engenharia elétrica aí, a linguagem... Na verdade, não é nem só engenharia elétrica, e aí vai misturar a veterinária, a engenharia elétrica, a agronomia, a engenharia de software e a engenharia de produção. Por quê? Porque qualquer rebanho,
Se você colocar um chip que você tem que implantar no animal, precisa de alguém que faça essa implantação. E um chip hoje, ele consegue, através de sensores localizados no ambiente lá onde ele é controlado, que você pega o boi também, e só dele andar e passar dentro do piquete lá onde tem uma balança, já pode ir pesando e já vindo automático, e o dono, na onde ele estiver, em qualquer parte do mundo, com o sinal da internet, ele pode receber as informações de ganho de peso. Aí entra depois os software estatísticos no meio. Então, é possível fazer, por isso que eu digo, é o que quiser, mas basta começar e já implantando o ganho, o tipo de ração que está dando, como que foi aquele teste naquela ração, com aquele proteinato lá, tudo que vai dando para o boi. Dá para fazer toda essa questão e montar aí um melhor ganho. Com certeza dá para fazer. Ponto, prof. Você pensou até mais do que eu, porque eu estava pensando só pelo menos numa questão, sabe, de manter o ambiente mais climatizado, sabe? Aquela coisa assim de... Dá para fazer tudo. Através de um sistema de automação, você controlar a temperatura, quando a temperatura passar do determinado, né, o sensor ser disparado. Joga água, né? E aí joga água, joga aquele vaporzinho de água, né? Então, eu estava pensando mais nessa questão do ambiente climático, de manter um conforto climático no confinamento, para manter os animais, né, refrescados, tranquilos e tal. Você terminou falando muito mais coisas. Hein, Eliane? Eu te falei isso. Porque eu fiz uma visita um tempo atrás, aí ali em Marianópolis, numa fazenda, que ele tinha 13 mil cabeças de gado confinado. Um lugar enorme, bem planejado, uma estrutura enorme mesmo. E aí tinha lá um monte de estudantes lá, de veterinária e tudo mais. Então, assim, contabilizando o gado pelo número de um brinco que está na orelha e falando, agora embarcou o número tal, para poder fazer o controle, né? Então, você imagina se nesse brinco que vai na orelha do gado tivesse um sensor. Não tinha erro, porque ele só passa por aquele canal e vai entrar no caminhão. Então, ali dá para rastrear, dá para fazer o que quiser. Exatamente. E aí, prof, o que eu fiz aqui? Eu terminei Eu estou dizendo isso porque eu participei há alguns anos atrás, alguns pouquinhos anos atrás, nós tínhamos um problema de controle de equipamento de subestação de energia. Por exemplo, saía um religador, saía um transformador de força, para onde ele foi, para onde ele vai, e na hora de você fazer a parte do ativos, você nunca acertava onde ele estava, às vezes dava até multa perante a ANEEL, porque o ativo estava errado daquele local. Então, nós tivemos que fazer o quê? Nós fizemos um projeto, ele foi feito um teste, depois não teve mais implantação. Nós chipamos todos os equipamentos maiores, usamos lá os 5+, né? E aí arrumou a cerca da subestação e sensor no portão aonde passa. Tudo só sai de caminhão, não dá para levar na mão. Então, preparamos tudo lá, os sensores. Então, quando esse equipamento saía, vinha uma informação aqui para a gerência, falando assim, ó, tal equipamento, com todos os dados deles, saiu da subestação tal. Agora, não é só o que saiu, então vinha o que entrou e o que saiu. Então, isso fez um controle de ativos ser muito bom. É interessante também. Muito legal. E aí, né, a gente está falando aqui dessa coisa de uma atividade lá nas agrárias, né? Mas quem que entende melhor de automação para o setor das agrárias do que os meninos da engenharia elétrica? Quem vai entender exatamente dessa logística e tudo que nem os meninos melhor do que os meninos da produção? Então, a gente vai relacionando... Oi, prof. A gente vai relacionando as áreas em prol de desenvolver algo que é importante para todo mundo. Caroliane, Oi. O senhor Mário pediu a fala aí, só comentando aí, o nosso acadêmico Marcelino comentou do projeto que ele desenvolveu algo similar a que o
que o Sarri estava comentando aí, né? Só que lá com o professor Rafael Rosa e o professor Peter, lá na piscicultura. Aí o professor Mário pediu a fala aí também, se ele estiver por aí ainda. Claro que eu tô, oi. Ô, cara bom, Oi, queridão. Já pode? Não, gente, é só para reforçar, né? Lembrar algumas coisas importantes que compõem aí o escopo da pesquisa e extensão, né? E compartilhar aqui, até o João, logo depois da minha fala, pode complementar. Absolutamente todos, né? Desde que eu entrei na Católica, eu trabalho, né? Eu executo projetos de extensão, e absolutamente todos os acadêmicos que fazem parte de projetos de extensão, né, e projetos de pesquisa, eles saem com o know-how daquela pesquisa, eles saem com... A professora Eliane já cansou de falar aí sobre a questão das horas, né, um baita de um diploma com 100 horas, mas, enfim, todos que fizeram projeto de extensão comigo, né, vivenciaram na prática tudo que a gente, de alguma forma, transrelaciona dentro do curso da engenharia de produção, da qual eu faço parte, né? Sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança. Então, e olha só uma coisa interessante. Todos eles, quando saem, quando mostram o diploma, né, quando falam sobre a experiência na extensão, na pesquisa, eles conseguem indicar ali as vagas, seja de emprego, como foi falado, de mestrado. Enfim, tivemos até ontem, né, o João está aqui para confirmar e falar mais um pouco, né, eu até cheguei atrasado por um problema técnico aqui de internet, mas ontem um acadêmico nosso é exemplo, né, de profissional que está trabalhando na Hiper, aí, bem em frente da Católica, né, que é da família da Masta, que é o Fernando Oliveira. A Masta é o proprietário, e está rodando o mundo já tem o quê? Tem 2 anos que ele está lá. Ele entrou como estagiário, mas antes disso ele viveu comigo 2 projetos de extensão, né? E aí os resultados são fenomenais, gente. É de uma grande diferença entre os demais, os que fazem parte dos projetos de extensão. Então, assim, o pessoal das engenharias gerais, né, que tiver interesse aí de trabalhar na área de otimização de processos, né, mapeamento, simulação de processos, pode contar comigo aí para apoiar na elaboração das pesquisas. Se tiver ideia, eu oriento também. Pode apresentar que a gente submete, tá bom? Aí, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Parabéns à professora Eliane, doutora Eliane, pela esplêndida atuação dentro do projeto, né? Aí nessa gestão, ela é maravilhosa, ela é sem defeitos. Em todos os aspectos, né? Obrigada. O professor Joel sempre atuante também. O Bolso, já foi falado, o Bolso é um fenômeno, cara. Tudo que o Bolso veste termina, né? Como a professora falou, nesse momento de pandemia, ainda estamos limitados com os projetos de extensão, né? Eu tive um projeto meu que foi prejudicado por isso. Mas, enfim, não vamos deixar de lado, não. Alguns são viáveis, né? E principalmente os que não são de bolsa, gente. Aí a gente se vira, né? Arca com a responsabilidade e bora para frente. Exatamente. Não dá para a gente ficar só esperando os projetos de bolsas, porque não dá para todo mundo, né? São poucos. E como os ganhos associados a essa experiência são tantos, né? Eu acho que dá para a gente fazer sem essa perspectiva de bolsa também. Mas é claro que, né, todo mundo está aí aberto a participar quando esses editais forem divulgados. E, de fato, né, prof, o momento não está muito propício para a extensão lá fora. Né? O que a gente puder fazer de extensão sem essa mobilidade, sem essa necessidade de estar nos lugares, né, a gente pode fazer. Mas o grande barato é que, assim, a gente sabe que isso vai passar, né, e a gente pode ir se preparando, se organizando, pensando nessas ideias para a gente deixar as coisas prontas para o próximo semestre, né, na expectativa de que as coisas voltem né, melhorem um pouco mais e tal. Sim. Mas o importante... Só ressaltar aqui, professora, só me permita. Só ressaltar, eu sei que já foi falado, mas, pessoal, não esqueçam, mas não foquem somente na questão dos tempos, né, de lançamento dos projetos, das bolsas, né?
como foi falado já anteriormente, todo momento é momento de lançar projeto de pesquisa ou de extensão, tá bom? Sim, isso mesmo, prof, bem lembrado. Eliane, e aí, oi, prof. Confirmando o que o Mábio disse, só para complementar, o aluno, o egresso, né, não é mais aluno, até dá até dó, porque era um excelente aluno, o Paulo Dornelles. Ele sempre colabora com a gente, ele sempre traz informações novas do que está acontecendo de melhor no mercado. E o Mábio falou a verdade, esse menino, ele mudou do meio do curso para o final, e ele é procurado, ele já tem proposta para sair da empresa, ir de uma e para outra, mas ele está ali com os objetivos dele e os projetos dele encaminhando e sendo valorizado. Sobre o projeto de pesquisa também, Liane, eu acho que cabe dizer que não cabe todo mundo, porque a gente faz pouco e não aparece muito. Porque o dia que nós começarmos a fazer bastante e ter notoriedade, vai vir mais recursos, né? Isso vai acontecer. Então, assim, nós precisamos mesmo que o aluno, eu sei do tempo, do trabalho, que todo mundo mas eu te garanto que os egressos que fizeram um excelente trabalho ou participaram de um projeto de pesquisa, eles estão todos aí empregados. Eu falo aqui mais um nome, a Catarina. A Catarina é muito boa, gente. Ela teve bastante experiência com pesquisa. São diferenciais, né, prof? São diferenciais. E vai ver onde eles estão. A Catarina, Vinícius, Jonathan, Carly Anderson. Todos eles. O menino que passou no mestrado esses dias, prof? O Leonan. Leonan entrou com mestrado. Também era o Rafael Macedo está para ser aprovado lá em Santa Catarina também. Ele ministrou um curso de fotovoltaica agora mesmo. Sim. João, sem esquecer, né, que aquele aluno que é da acadêmica, que tem interesse de vir também para a área acadêmica, nós temos professores aqui no quadro de professores nossos que foram ex-alunos que já cursaram mestrado, e esse mestrado lhe deu a abertura, né, para estar trabalhando na Católica hoje como professor. E eu falo por mim, então são 3 professores que foram alunos nossos aqui, que eu fico muito feliz de ter eles como colega hoje. Porque participaram de projeto, esses projetos ajudaram a ingressar no mestrado e futuramente conseguiram chegar aqui na docência aqui com a gente. Exatamente. Bom, e aí, a gente estava brincando aqui com a matriz, né, meninos, né? E a gente começou a desenhar aqui uma ideia das possibilidades da gente reunir diferentes áreas, né, para o desenvolvimento de um trabalho. E aí, vejam só, né, a gente começou a pensar na automação, e aí a gente foi levar essa automação para resolver problema de ambientação de um determinado rebanho, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, a gente pode trazer aí também o tema das energias renováveis, para ver como é que a gente pode gerar energia na propriedade rural, para essa energia alimentar esse sistema automatizado, né, prof? Sim, biodigestores, né? Tem. Biodigestores, né? Sei lá, também aplicar em energia fotovoltaica. São N possibilidades, né, de um trabalho, e de repente você faz aí, você cria, né, pelos seus estudos que você vai fazendo, pela aplicação que você vai testando, você cria um produto inovador, uma coisa que é sua, que é mérito seu, né? Você desenvolveu uma automação para uma granja da pecuária leiteira, por exemplo, que mantém o ambiente automatizado, com sensores, com outros instrumentos, equipamentos que eu não sei, né, atuadores, sei lá, essa coisa de liga e desliga, que o professor sabe melhor os termos aí, mas o tema é automação, né? E que você faz com que esse rebanho tenha uma produtividade muito maior por conta de um produto que você desenvolveu, e um produto sustentável, um produto possível, né? De uma viabilidade econômica, enfim. E a gente sente falta da gente pensar nessas coisas, desenvolver esses produtos, né?
isso resulta até mesmo em patentes, em reconhecimentos mesmo de tecnologia e inovação aí desenvolvida pela equipe. Né? Então, estamos aqui só brincando aqui com a matriz, trazendo um exemplo, né, de que se a gente tem como objetivo desenvolver um sistema de automação de controle climático para a bovinocultura, aí a gente vai pensando nos objetivos específicos, né? Entre eles, a gente poderia falar de compreender, né, por exemplo, os diferentes sistemas de automação que já existem por aí, né? A gente vai para a literatura. A gente pode desenvolver aqui, né, prof? Deixa eu ver o que mais que a gente poderia colocar aqui. A gente pode pensar no desenvolvimento dos sensores, né? Sim. A gente podia... enfim, fazer um rastreamento. Tem uma série de objetivos que a gente vai listando aí, né, para a gente responder, né, ao objetivo geral. Então, a gente vai listando aqui. E aí, depois, fazendo isso aqui, ainda nesse processo de procurar correlacionar tema com problema, com objetivos, a gente começa a buscar alguns referenciais teóricos, né, que fundamentam para a gente entender, olha, isso aqui dá para a gente ir por esse canal, por esse viés, porque existem estudos sobre isso, existem pesquisas já na comunidade científica, acadêmica, falando sobre isso, então eu tenho no que me fundamentar, eu tenho no que me basear, para a gente também não estar aí desenvolvendo uma coisa sem nenhuma segurança, sem nenhuma fundamentação, né? Claro. A ciência tem isso, a ciência tem muito essa relação, né, com o que já está conceituado, com o que já está reconhecido pela comunidade científica. E aí a gente lista aqui esses referenciais teóricos, ou seja, essas primeiras leituras que nós vamos fazendo a respeito disso. E aí, quando você vê que a gente conseguiu dar um alinhamento nessas ideias aqui da matriz, aí pronto, agora eu vou desenvolver melhor isso aqui na estrutura de projeto, vou chamar um professor para nos ajudar. Professor, a gente está com uma ideia, sim, estamos desenhando um projeto, e a gente queria lhe convidar para o senhor participar, para o senhor nos ajudar, né? E vamos montar essa equipe para trabalhar com isso. E eu tenho certeza que os professores vão, né, também se dispor, vão participar e vão valorizar essas ideias, acertar aquilo que precisa ser acertado, né, dar aí as direções melhores. Se a gente estiver ainda meio perdido, não tem problema a gente estar perdido no começo, não tem problema, pô, estou com uma ideia, mas não estou sabendo como organizar, que metodologia usar, como é que a gente define isso aqui no projeto. Aí é hora de buscar a ajuda dos professores, né? Tem essa galera toda que está aí, que são os professores de vocês, para ajudar. Eu não entendo nada de automação, mas eu entendo de projeto, para ajudar vocês a organizar o projeto. Mas tem os professores que vão ajudar em outros temas mais específicos, né? Então, meninos, as chances, as possibilidades, as oportunidades para vocês enveredarem também para esse caminho, né, para assumir também essa prática na vida acadêmica de vocês, elas existem. Não percam essa oportunidade. O tempo na academia passa tão rápido, né? Passa tão rápido, daqui a pouco vocês já estão aí se formando e olha para trás, poxa, podia ter feito isso, poxa, podia ter feito mais aquilo, podia ter feito, e o tempo está passando, e o tempo está acabando. Inclusive, é muito comum a gente perceber esse interesse pelos projetos de pesquisa quando os alunos já estão finalizando, e às vezes não dá tempo de desenvolver, já formou, já... Então, desde cedo, né, não espere chegar ao final do curso para a gente começar isso. Não espere chegar no TCC para poder fazer uma pesquisa. Quando chegar lá no teu TCC, você já está craque, já está com uma prática de escrever projetos e desenvolver trabalhos assim, ó, muito grande. Tá bom, meninos?
Mais alguma questão que a gente possa esclarecer com relação às dúvidas sobre isso? Nós já estamos aqui avançando o tempo, já estão cansados ou não estão? Tem muita gente aí que quer fazer projeto de extensão, todo mundo agora ficou mais claro, mais explicado. Acho que nós vamos ter bastante, já iniciando no próximo semestre, a jornada acadêmica, viu, Eliane? Sim, legal. Legal, vamos fazer trabalho aí na jornada, apresentar a jornada na jornada, e vamos ousar, né? Vamos pensar aí em coisas para a gente usar esses laboratórios, né? Nós estamos aqui com a maioria de alunos da Politécnica, gastem esses laboratórios que estão aí, né? Esses dias, esses alunos do bolso que estão aí, estão lá no laboratório de materiais, estão em vários laboratórios lá, fazendo os seus trabalhos individualmente, né, para evitar aí os problemas de aglomeração, mas eles, devagarzinho, estão lá fazendo os trabalhos como podem, com os cuidados, e os laboratórios estão aí, façam uso disso, né, proponham, busquem os professores de vocês, professor, eu quero fazer isso, eu quero me envolver com essa pesquisa, né, e aproveitem, vocês têm uma estrutura, vocês têm uma instituição com uma capacidade enorme de oferecer para vocês muitas coisas, mas muito dessas coisas também tem que ser de iniciativa de cada um de vocês, né? Não dá para ficar pegando na mão de um por um para levar para as coisas, porque a vida acadêmica pressupõe autonomia, pressupõe maturidade, responsabilidade, né? Então, eu tenho que ter esse conhecimento, essa concepção de que a gente não faz faculdade, não faz um curso superior só com a bunda na cadeira da sala de aula. A gente tem que ir além, a gente tem que buscar, a gente tem que ousar, a gente tem que ir atrás de muitas outras coisas se a gente quiser ser realmente um profissional diferente, um profissional que faça, né, a diferença no mercado. Então, utilizem os laboratórios, utilizem a instituição, utilizem os professores de vocês. Tá bem, meninos? O Ivanilson estava falando dos laboratórios, acesso aos laboratórios, está limitado, viu, Ivanilson? Precisa agendar, precisa conversar com quem pode acompanhar no laboratório. Na verdade, Eliane, ainda não está aberto, não está. Devido àquele decreto que ainda não flexibilizou e a Católica está acompanhando isso à risca, até para não ter nenhum problema. Mas uma situação atípica de um projeto, de uma pesquisa, de algo que está em andamento, finalizando, a gente consegue dar umas contornadas, mas não podemos aglomerar de jeito algum. Isso não. Mas para o próximo semestre, a gente já está encerrando o semestre daqui a pouco, mas no próximo semestre, se essa realidade estiver mudada, né, e a gente já puder, mesmo com as limitações, a gente utilizar essas coisas, vamos fazer uso disso, né? Claro, com certeza. E aí, gente, bom, a Vanderlei colocou aqui, né, que no início do curso essas ideias não são, né, não era explorada. Na verdade, tá, Vanderlei, a proposta de extensão, de pesquisa, a Católica sempre deixou bem clara, né, e também tem a questão de, às vezes, início de curso, disciplinas um pouco mais, aquele choque, né, de transição do ensino médio, acaba que, às vezes, não despertando tanto nos alunos esse desejo, né, da pesquisa, da extensão. Mas, que bom que está despertando agora, viu, Vanderlei? E que nós possamos aí, você entrar em contato aí com os professores, que você tenha interesse em desenvolver o projeto, tá? E aí, para fazer as propostas. O que tem que ser claro também, tá, pessoal, é que a pesquisa e a extensão, claro, o professor, ele é um mediador, ele vai ser ali uma pessoa que vai dar o suporte, mas vocês têm que também se sentirem à vontade de apresentar. Por exemplo, chega lá, professor Sarri, eu tenho a vontade de fazer um projeto nessa área. O Sarri vai analisar e vai falar, não, realmente dá para a gente arrancar algo muito bom, né? Então, vocês aí, ó, nessas andanças aí agora, né, aproveitando essa mídia de
né, esse ensino remoto, que eu sei que todo mundo aí está pesquisando muito na internet para fazer as avaliações, fazer as atividades, busquem também, pessoal, busca discussão para projetos. Os alunos que estão com tutoria comigo, eu não sei se tem alguns aí, o projeto tutoria para final deles é me trazer um produto final de aplicação da nossa disciplina, do curso, né? Quer dizer, não da nossa disciplina, mas dos conceitos estudados no curso. Então, quer dizer, isso é um incentivo que a gente está tentando passar, mas vocês podem buscar isso aí de várias formas, tá? Várias formas. E se a gente não está podendo usar os laboratórios agora, né? Mas existem, nós mostramos lá naquele modelinho os tipos de pesquisas, existem as pesquisas bibliográficas que também ajudam muito, né, no desenvolvimento de uma temática que pode ser adiantada, né, que pode ir trabalhando, já visando a produção de artigos, de trabalhos para a jornada científica, que é no final do semestre que vem, mais no final do semestre, em outubro, mas a gente pode começar trabalhando agora, né? Então, vamos fazendo as revisões bibliográficas. Se tiver que fazer algum experimento, façamos no segundo semestre, né? Vamos esperar ver como é que estão as coisas, mas existem vários tipos de pesquisas que podem ser adotados nesse momento, né? E em qualquer momento, né? A variedade, as possibilidades são muitas. Então, agora eu acho que vencemos, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma colocação? Obrigada, Andrei. Obrigada aos meninos que estão colocando aqui no chat. Bom, professora Eliane, então, o que nós temos que, se pudéssemos, nós, com certeza faria receber milhões de abraços, mas receba esses abraços aqui remotamente. Virtuais. Tá? Agradecemos muito, muito pela disponibilidade que a senhora teve, sempre prestativa, sempre eficiente. Já pôs o link, Joel? Presença. Oi? Já pôs o link da frequência? Já coloquei, já foi colocado. Mas tem mais alguém pedindo, coloca novamente, por favor. Vou colocar ele aqui, deixa eu ver se vai estar aqui. Isso mesmo, prof. E eu também quero me colocar à disposição, gente. Se eu não sou professora direta de vocês, mas eu sou professora da instituição e me coloco à disposição para ajudar quem quiser, né, na organização, estruturação de um trabalho desse, de um projeto, tá? Então, a gente está aí à disposição para ajudar qualquer um de vocês que estiverem interessado em enveredar por isso. Não, mas novamente agradecemos, tá? Agradecemos e sabemos que se precisarem de alguma informação sobre pesquisa e extensão, pessoal, essa pessoa maravilhosa, ela é a pessoa mais indicada. Conhece na teoria, conhece na prática, é acessível, tá? Com a carisma que todo mundo conhece. Então, agradecemos imensamente, professora Eliane, e que outras oportunidades possam surgir, tá? Para que a senhora possa estar, né, passando essas informações e conhecimentos para todos nós. Obrigado, Acne, Eliel. Obrigada a vocês todos, obrigada, professores, por estarem aqui ajudando a gente. Isso é um trabalho nosso, né? A gente está aqui trazendo um tema que é de interesse de todos nós. E obrigado pela presença de todos, pela participação de vocês até aqui, ok? Obrigada e um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, minha querida. Tchau, Eliane. Obrigado, tá? Fique com Deus. Um abraço, Eliane. Um abraço a todo mundo. Com Deus também. Tchau, tchau. Ô, gente, deixa eu perguntar. Esse Teams é ruim para todo mundo, né? A imagem... É para todo mundo, todo mundo. Eu comentei